Academy. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula passada acabou meio estranha, né? Na verdade, eu acabei pausando aqui, depois na hora que eu fui ver, eu tinha feito um monte de coisas aqui. Na verdade, pouca coisa, né? Ainda bem que a parte do core ali a gente conseguiu pegar e acabou cortando meio do nada. Então, o que eu fiz aqui? Na verdade, não muita coisa. Ao invés de trazer os parâmetros aqui, eu criei uma variável chamada de params. Ela vai receber o valor desse get input aqui, né? Foi exatamente só isso que eu fiz. Ainda bem que foi só o finalzinho da aula ali, né? E o que a gente tem aqui então? Eu tenho aqui um método, ele vai retornar um objeto para a gente do tipo standard class, uma classe padrão do PHP aqui. E a gente tem aqui vários arrays associativos. Então o ID, sempre que eu for usar ele, ele vai estar lá na URL. Então eu vou sempre pegar ele via get, tá? Então aqui em cima ele vai ter para a gente underline ID, alguma coisa vai estar ali, tá? Interrogação ID. E aqui a gente tem o título, a gente tem a imagem e a gente tem a descrição que a gente já viu na aula passada. Então a gente pega esses caras aqui via post através da classe input aqui, né? Então a classe input, ele tem o método get e ele tem o método post aqui pra gente, né? Então a gente retorna esse cara aqui. Então como eles são string, perceba que eu nem precisei passar aqui vírgula, qual que era o filtro que eu queria, porque pro padrão eu já deixei algo ali, né? No caso do get aqui, bem lembrado, né? Eu quero que seja um tipo inteiro. Então, filter, underline sanitize, numberInt. No caso do ID, por exemplo, a gente vai passar porque eu quero que seja um int, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz na aula passada, que a gente acabou cortando aí, né, do nada. Mas não se preocupa, foi só isso que a gente fez, eu prometo. Se eu não esqueci de nada, mentira. Legal. A gente vai vir agora aqui na nossa classe model. Vou criar aqui um arquivo chamado I don't know, deixa eu pegar aqui em core model. Ela tá dentro de app, minúscula core. A gente tem que dar um use PDO aqui. Então app core model, legal. O model também, bacana. Deixa eu fechar esse cara e esse cara que eles não me interessam agora. Então eu tenho aqui o view, model, tá, produto, model.php. Aí aqui a gente vai abrir a nossa PHP, vai dar o nosso namespace que é app barra model, nós estamos aqui dentro, nós vamos dar um use aqui então em app barra core barra model. A gente vai chamar essa classe de conexão aqui, tá? Que eu vou explicar ela para vocês. Essa classe model aqui, que toda vez eu tenho que explicar ela. Então, basicamente aqui o Victor escreveu ela usando o padrão singleton. Eu acabei modificando algumas coisas. Eu coloquei, por exemplo, um private debug. Então, eu preciso saber se eu estou no modo debug para tratar algum erro. E isso não só controla o valor aqui dentro, como controla também se eu consigo não pegar ela, né? Então, por padrão aqui, tá sempre no modo debug, então a gente sempre vai ver erro. A gente tem aqui, então, algumas propriedades que a gente inicializa ela com os valores lá do nosso arquivo de configuração, das constantes que a gente colocou aqui, lembra? Então, essas constantes aqui, elas vão refletir aqui, até porque o index lá fora, ele executa primeiro, depois o módulo é executado lá embaixo, o módulo, na verdade, essa classe, é executado em outro momento, então, as nossas constantes já foram declaradas, então, essa classe aqui, ela vai enxergar, né? A não ser que eu declare essa classe aqui antes de passar pelo método pelo arquivo de configuração, aí não vai funcionar, tá? Então, aqui ele tem um arquivo de getConnection, ele verifica a instância da classe aqui, se ela for igual a nula. Então, ele vai criar uma conexão para a gente com o banco. Tá? Inclusive, para quem trabalha com SQL Server, essa classe que funciona até que interessante. É só trocar aqui alguns valores, né, as strings para o driver do SQL Server. Então, aqui a gente passa qual que é o driver que a gente está usando no SQL, qual que é o host, qual que é o nome do DB, qual que é o tipo de caractere que a gente está usando no banco. E aqui o new PDO ele pede as credenciais. E ele pede também aqui no construtor, né, qual que é o usuário, sem as opções. Então, aqui a gente passa o user pass. As opções a gente passa a parte dentro depois, né? Então, define os atributos aqui e retorna a conexão. Então, é o seguinte, verifica que está dentro de um if. Então, se já existiu uma conexão, se já foi instanciado, então ele não vai entrar aqui dentro, porque não vai ser nulo. Ele só devolve aqui a instância para a gente, né? Então, a gente tem esse cara aqui e em caso de erro aqui, ele dá esse cara aqui para a gente, né? Então, esse die aqui não precisa. Vamos tirar essas chaves aqui também. Beleza?
Aqui a gente tem o disconnect, o PDO ele não tem um método de desconexão, tá? Então até que eu vou pegar esse disconnect e colocar no D minúsculo. Então a gente só seta nulo ali para o valor. A gente tem aqui o get last ID, então quando a gente percebe que sempre ele pega a conexão, né? Ele sempre vem aqui várias vezes e busca, por isso que ele usa o singleton. Então eu vou lá, executo uma carry, né? Sei lá, um update, depois executo uma carry e eu quero last ID, né? São 3 execuções. Se ele não estivesse usando o singleton, ele estaria fazendo 3 instâncias no banco, então não precisa. Então já abriu a conexão, tá ativo, usa aquela mesma conexão várias vezes, depois no final da aplicação você fecha, né? Então a gente tem aqui o getLastID, que assim que a gente inserir um dado, a gente vai obter o ID e mandar para uma página qualquer ali, né? Então vai usar aqui o método lastInsertID. A gente tem aqui o beginTransaction, a gente não vai trabalhar com isso agora. A gente tem o beginTransaction, o commit e o rollback, né? Então o beginTransaction inicializa uma transação, o commit de fato efetiva os registros no banco e o rollback desfaz. A ideia é a seguinte: imagina que você está num caixa eletrônico e aí você vai sacar um dinheiro e bem na hora que está para despejar as notas ali, para soltar as notas, o caixa quebra, né? Sei lá, desliga a energia. O sistema ele deu baixa na sua execução, ele falou, ó, o Gunner falou, sacou ali R$10, só que na hora de pegar o dinheiro deu um erro. Imagina se não tivesse um tratamento, né? Sei lá, o Gunner pegou o dinheiro, só que a máquina deu pau ali, não concluiu a operação, só que debitou da minha conta. Eu não peguei, eu vou ser alisado por isso. Então o que a gente faz? A gente inicia uma transação e só depois que a gente falar para ele, ó, seguinte, eu peguei a nota, o caixa, algum sensor foi lá e viu que eu tirei a nota, que ela não tá mais ali, aí ele comita. Aí depois, quando deu algum erro, na hora que restaurou o caixa, ele viu que começou uma transação que não foi terminada e ele executa um rollback. Então, mais um outro exemplo para vocês entenderem. A gente está na fila de mercado, passando ali, eu comprei 100 produtos, né? Melhor, vou pegar o extra. Essa semana eu fui no Extra fazer uma compra e tinha uma moça com 30 produtos ali ou mais, um carrinho numa fila que era só para 20, né? Então vamos pegar essa moça aí. E a moça tava lá com o carrinho dela, com uma baita fila atrás, todo mundo ali pistola com ela. E o caixa tá passando os produtos dela. Então, passou 29 produtos, o 30º deu erro. Então eu não posso fechar essa compra, eu tenho que desfazer, eu não posso cadastrar aqueles 29 produtos no pedido dela. Ou é tudo ou é nada, tá? Essa é a ideia daqui do commit e do rollback. Cadastrou os 30? Cadastrou, então pode manter esses 30 dados no banco. Cadastrou os 30? Não, cadastrou só 29. Então desfaz tudo, vamos passar tudo de novo, né? Então se deu pau no caixa dela, aquele pedido vai para o limbo, vamos para um outro caixa que a gente vai começar de novo lá. Tá? Então a gente inicia a transação e a transação, quando a gente inicia, a gente tem que dar 2 valores para ela. Eu tenho que falar se vai rolar um rollback ou se vai rolar um commit. Commit persiste, rollback desfaz, tá? A gente tem aqui então o execute carry one row, que ele vai executar uma carry para a gente e vai retornar só uma única linha, né? Ele retorna aqui para a gente um fetch do PDO. Então ele vai lá, o STMT é uma abreviação de statement, né? Ou prepare statement, a gente tem um prepare aqui, né? Ou melhor, um prepare. Então eu pego a conexão, passa um prepare, então ele vai tratar esse cara pra gente, ele vai remover alguns caracteres ali de SQL injection, mas não confia nisso, tá? Ele faz uma tratativa desse cara e depois ele executa pra gente. Aí com base no resultado, a gente devolve esse cara aqui em um array associativo, né? Então retorna uma única linha pra gente. Aqui embaixo a gente tem também o execute carry, tá? A gente tem aqui o SQL e os parâmetros, a gente vai usar bastante isso daqui. Então, mais uma vez, pega ali a conexão, prepara os dados, a gente vai entender depois o que esse cara faz e executa. Na hora de devolver, não é uma única linha. Retorne todas as linhas no formato de PDO em array associativo, tá? Tô tirando esses daí aqui que não faz sentido. A gente tem aqui o execute no carry, não vai executar alguma coisa, mas não vai na base retornar nada. Então, é só o execute, ó. Perceba que ele não tem um fetch, nem tampouco ali o fetch all, né? Então, é só o execute ali. Então, o execute no carry a gente vai usar para cadastrar, para editar e para deletar, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui esse cara, prepara e executa, né? Não quero retornar nada. E aqui o número de linhas que foi utilizada, né? Que retornou no registro. Então, ele devolveu menos um aqui, legal. Tiro só esse die daqui. E aqui o método que eu criei algum tempo atrás, o get debug state, né? Se tá ou não no modo debug, porque no momento eu acabei usando isso aqui numa aplicação. Eu precisava saber se estava em debug ou não.
para poder trabalhar com alguns métodos de log, né? Então, se não tivesse no modo debug, gerava um log para a gente. Então, basicamente, essa é a classe, né? Eu expliquei aqui bem por cima. Já se foram 10 minutos aqui só dessa explicação, mas eu acho que ficou bem interessante. E só para a gente fechar, então, vou criar aqui a nossa classe, produto model. Só para a gente fechar, eu tenho aqui um private, que eu vou chamar de PDO, que vai receber new model, ou melhor, PDO. A gente tem aqui um public function, underline construct. Aqui, então, o this PDO recebe new model, né? Então vai receber uma nova instância da classe model. E aqui a gente vai ter os métodos que a gente vai estar utilizando, né? Então o public function insert, aqui vai ter os parâmetros, então params. A gente vai ter, sei lá, o update. A gente vai ter aqui o get all. Não precisa de parâmetro get all. E a gente vai ter aqui o get by id, né? Então get by id. Aqui vai ser um inteiro do tipo id, né? Aqui a gente pode até assinar esse cara, falar que é um object. E aqui também para falar que é um object. A gente vai ter o nosso SQL. E a gente vai ter aqui o nosso params, que vai ser o nosso array associativo com chave e valor, né? E por último aqui a gente vai dar um return, vai fazer alguma coisa. Enfim, isso aqui fica para a próxima aula. A gente vai só montar esses métodos aqui, né? Então deixa o like, se inscreva, curta e compartilhe e a gente se vê na próxima aula.